Olá, meu nome é Thiago Loyola e hoje estou aqui para falar para vocês, colegas advogados da pós-graduação da OAB e da Universidade Cândido Mendes, sobre as práticas abusivas no setor do transporte aéreo. Bom, inicialmente é importante a gente dizer que o contrato de transporte, seja qualquer modalidade que seja executada, ele tem, num primeiro momento, uma finalidade, ele encerra uma obrigação de resultado. O que significa dizer que o transportador, independente da modalidade do transporte, da maior ou menor distância, seja ele um transporte aéreo, um transporte aquaviário, um transporte terrestre, ele tem uma obrigação de resultado, ou seja, transportar o passageiro, suas bagagens ou passageiros com bagagens até o seu destino final, dentro de um itinerário previamente determinado e um tempo estimado de viagem. Somente com a entrega perfeita do passageiro e suas bagagens no destino final, respeitadas essas condições previamente estipuladas, é que o transportador estaria desobrigado, liberado da obrigação contratual assumida. Há, portanto, uma obrigação de resguardar a integridade física, psíquica e incolumidade do passageiro e de seus pertences. Situação, portanto, que caso não aconteça, vai caracterizar uma prestação falha desse serviço e os prejuízos daí derivados, obviamente, serão indenizáveis. Quando a gente fala de transporte aéreo, é muito importante a gente começar a imaginar que ele vai acontecer dentro de um conjunto de regras jurídicas que vão ser aplicadas de acordo com as especiais características de cada caso concreto. Então nós temos transporte aéreo que vai ser nacional, transporte aéreo internacional, transporte de cargas, transporte de valores, transporte de pessoas. Importante, portanto, no início de possível análise, você identificar exatamente qual foi a forma de atuação, qual foi o objeto desse contrato. Razão pela qual essa primeira análise vai conduzir você sobre o conjunto de regras jurídicas que serão aplicáveis, que nós temos o Código Brasileiro de Aviação, nós temos as resoluções normativas da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, nós temos o Código de Proteção e Defesa do Consumidor como a principal lei que vai tratar dos serviços que envolvam consumidor e fornecedor, e nós temos também as convenções internacionais, o Pacto Internacional de Montreal, de Varsóvia, de Atenas, com as suas sucessivas alterações, e que também serão aplicáveis, especialmente no caso de transporte aéreo internacional. Então vamos começar a fazer essa primeira análise. Os problemas mais recorrentes que são levados aos tribunais, em geral, são levados a descumprimentos de obrigações contratualmente estipuladas. Na maioria das vezes a gente tem problemas como atraso ou cancelamentos de voo, mas nós temos também outras tantas situações, como overbooking, como a preterição de embarque, alteração unilateral das condições de viagem, problemas ligados à cobrança de bagagem, a cobrança por bagagem que não seja a bagagem de mão. Já existem situações que geram polêmica e questionamentos a respeito da possibilidade de cobrança por marcação de assento antecipado, ou mesmo a possibilidade de escolha, os serviços que efetivamente são disponibilizados dentro da aeronave, a questão da alimentação vendida, alimentação especial também para portadores de necessidades especiais ou pessoas que, em razão da sua religião, como os judeus ortodoxos, que têm uma alimentação mais restrita e precisam de comida kasher. Também a questão das pessoas que são veganas e que, portanto, não podem comer proteína animal. Esses são alguns dos pontos que a gente vai tentar abordar na aula de hoje, sempre com uma temática bem prática, uma possibilidade de trocar informações com vocês, para que vocês tenham a capacidade de aprimorarem a forma de atuação junto aos seus clientes. Bom, então vamos tentar imaginar num primeiro momento como que a gente vai levar esse tipo de questão a uma discussão concreta.
Será que, de alguma maneira, as agências de viagem podem ser responsabilizadas por eventuais falhas praticadas pelo prestador de serviço direto, pelas companhias aéreas? Como fica a questão da posição e eventual responsabilidade dos chamados consolidadores, né? As empresas, os operadores que fazem a intermediação da comercialização de passagens junto, né, muitas vezes, a agências de turismo. Essas são algumas das ideias, né, que eu gostaria de abordar com vocês hoje aqui, na esteira do que a gente já vem conversando, né, nas aulas anteriores, como vocês já conhecem, né, minha abordagem, minha forma de compartilhar esse conhecimento com vocês. Quando a gente fala, portanto, de transporte aéreo, durante muito tempo o transporte aéreo foi uma coisa muito elitizada, né? O transporte aéreo era uma coisa que não era tão acessível para as pessoas. Até porque não é porque alguém quer virar transportador aéreo que imediatamente ele tem o direito de explorar esse serviço. O transporte aéreo é um serviço público, transporte, e ele é concedido a determinadas empresas. Então há toda uma burocracia que autorizará algumas das companhias a explorarem algumas rotas também. Então, há toda uma concorrência, existe uma possibilidade inicial de análise de viabilidade técnica, tem todo um procedimento para que alguém consiga se habilitar e ter o direito de explorar esse especial serviço, que obviamente envolve muito dinheiro, e envolve também uma logística bastante complexa em relação as questões dos aeroportos, do tempo efetivo em que as aeronaves podem, né, permanecer em solo, e todo esse cenário, né, ligado à questão da organização logística da malha aérea é interessante para que a gente também avalie, porque muitas das vezes os fornecedores, as companhias aéreas tentam repassar a responsabilidade ou justificar suas falhas tentando imputar a problemas da rede aérea, a problemas alheios, no primeiro momento, ao seu próprio serviço direto, como forma de justificar, minimizar e tentar até se isentar de responsabilidade por eventuais danos causados. Então, quem contrata transporte aéreo, muitas vezes, tem uma finalidade bastante específica. O transporte aéreo, como eu disse, que era muito elitizado, a partir aí final da década de 90, início dos anos 2000, a gente teve uma estabilidade econômica, uma certa concorrência setorial que permitiu que as passagens ficassem mais baratas do que tradicionalmente elas eram cobradas. Uma série de políticas de barateamento de preços, de posicionamento de mercado, de concorrência efetiva, geraram consequências nessa disputa e o que possibilitou que o serviço aéreo fosse um serviço muito mais acessível a uma parcela da população que não tinha capacidade e condição financeira de comprar as passagens. Isso criou também uma mudança um pouco no perfil do usuário de transporte aéreo. E, obviamente, essa concorrência foi salutar, ela foi favorável, ela é benéfica aos usuários, consumidores dessa especial modalidade de transporte. Então, quando a gente contrata uma passagem aérea, em geral é porque você quer ter uma maior comodidade na viagem, você quer chegar mais rápido do que seriam os meios de transporte terrestre, de carro, de ônibus, de alguma outra maneira, e obviamente isso tem um custo. Então, o transporte aéreo parte de uma premissa já que os custos desse transporte são maiores do que os transportes tradicionais. Fora que muitas vezes, em razão de uma necessidade pessoal ou profissional, a gente é obrigado a se deslocar de avião por conta do tempo para cumprir determinados compromissos. Em outras situações, a gente vai de avião porque os caminhos possíveis para chegar ao destino pretendido são impossíveis ou muitas vezes inviáveis, especialmente quando a gente está comentando aí transporte para locais, né, mais longínquos ou mesmo alguma ilha, algum arquipélago que tem a impossibilidade de deslocamento pela malha terrestre, né, por alguma estrada de rodagem tradicional. Então, quando a gente compra uma passagem aérea, é um contrato um pouquinho diferente quando a gente, por exemplo, contrata uma passagem de ônibus. Tem que existir, obviamente, um contrato de prestação de serviços, ainda que a legislação entenda que esse contrato não precise ser assinado, tá? É um contrato de adesão
é um contrato unilateralmente estabelecido pela companhia aérea e é um contrato que vai gerar uma série de consequências, né, nesse mercado. Cria direitos e obrigações para as partes dentro de toda aquela legislação que eu comentei aqui no comecinho do vídeo. Dependendo das especiais características, né, do transporte, a gente vai ter uma mudança, uma alteração na possibilidade de sua execução e, consequentemente, as regras jurídicas que seriam aplicáveis. Mas, quando alguém compra uma passagem aérea, em geral, ela vai se direcionar até uma agência mesmo, né, da própria companhia, um guichê, um balcão da companhia aérea nos aeroportos, ou às vezes a pessoa vai comprar numa agência de turismo, numa consolidadora, ou até mesmo, obviamente, a compra feita sem, né, ser presencial, através dos sites da internet, de várias operadoras que fazem essa intermediação e publicidade. Então você pode contratar o serviço de uma companhia aérea diretamente numa agência de turismo, diretamente com a própria companhia no seu site, na própria companhia nos locais de venda por ela autorizados. Você pode comprar num site de intermediação, né, de vendas, como por exemplo o Submarino, Decolar.com e outros tantos, né, que existem no mercado semelhantes. Mas a lógica a princípio é a mesma. Você então verifica a disponibilidade, né, de determinado voo para o seu destino, você vai calcular dentro da sua especial característica qual é o melhor preço, qual é a questão do custo-benefício, dos horários necessários para cumprir seus objetivos e você faz uma reserva. Então, a partir de um primeiro momento, quando você faz essa reserva, o sistema vai gerar para você um código, né, de localização, um localizador. Em geral, são aqueles números, né, que vêm letras e números pré-definidos. E através desse localizador que você consegue, nos canais disponíveis, nos sites, verificar todo o histórico da sua reserva. Em geral, lhe será cobrado, né, o valor para pagamento, na maior parte das vezes, em cartão de crédito, que é uma forma que as companhias conseguiram de viabilizar, né, a logística de venda das suas passagens. Outras tantas podem também tentar alguma forma de venda por emissão de boleto. Mas você compra, portanto, com antecedência, com o pagamento ajustado na forma com o fornecedor direto que vai vender para você, um serviço que você vai usar em data futura. Então você não é titular absoluto, dono daquele direito de viagem no primeiro momento. Você tem uma prioridade, um direito de ser realizada a concretização da reserva que você fez. Então tem um procedimento que as pessoas, né, que viajam em geral, acredito que muitos de vocês, se já não viajaram de avião, já sabem como funciona. Você se direciona até o aeroporto, tem toda uma regra contratual de chegada com antecedência do horário de voo ou de decolagem, por toda a logística que é envolvida no transporte aéreo. Então, normalmente você se direciona ao guichê, né, pré-determinado nos aeroportos da sua companhia aérea. Lá você vai fazer o chamado check-in. Esse check-in, ele vai ser uma confirmação da sua presença, confirmando, para ser redundante, né, a sua reserva feita anteriormente. Nesse momento você vai fazer o despacho das bagagens que estão com você, tirando, né, a bagagem de mão, que pode ser levada e vai ser transportada dentro, né, da aeronave. Essa sua bagagem ela tem que respeitar determinados limites de tamanho, de peso, sob pena de ser inviável o transporte daquele objeto ou que você tenha que pagar valores adicionais em razão da desconformidade da bagagem com as regras pertinentes àquele contrato que foi celebrado. De novo, contrato que na realidade a gente acaba, né, tendo acesso muito mais direito na fase só de negociação, porque são contratos virtuais, os termos e condições gerais estão disponíveis nos sites. Raramente alguém manda para você, né, por e-mail, na confirmação da reserva, as regras específicas do contrato. Em geral, eles remetem a algum local na internet onde você pode ter acesso às condições específicas daquele contrato. Então, uma vez que eu fiz o check-in e despachei a minha bagagem, você tem uma confirmação do seu direito de voar. Você tem, portanto, uma segunda etapa posterior à reserva ou comparecimento, que é todo o procedimento de embarque na aeronave. Então você sai daquele local do check-in, vai receber ali, né, a passagem aérea, o bilhete virtual, mesmo em papel, ou às vezes a confirmação em meio eletrônico,
maior parte hoje em dia a gente recebe, né, um e-mail que tem lá um código de localização, além do e-mail do código de localização, ele vai ter para você lá um código de barras, alguma questão que servirá como controle nos pontos, né, dentro do aeroporto para essa finalidade. Entrou dentro da parte, né, do embarque, você já cadastrou seus dados já no segundo momento, depois do check-in você passa por uma barreira de controle, os aeroportos vão ter isso normalmente, você vai lá passar, né, pelo detector de metais e vai ser direcionado a um local de espera, onde você vai fazer o seu efetivo embarque. Então todo aquele tempo prévio que é exigido para que você chegue no aeroporto antes da efetivo embarque, ele serve para que toda a questão da logística do transporte aéreo seja realizada. As bagagens que saem já direto do lado do balcão do check-in por uma esteira serão encaminhados a um setor próprio, onde serão acondicionados e levados à aeronave onde você vai viajar ou alguma outra que permita o transporte de suas bagagens e que elas estejam disponíveis, né, no momento que você chegue ao seu destino. Uma vez que você está dentro desse local específico, uma vez que você já está ali num local pré-determinado, você vai fazer o seu encaminhamento normal. Então você vai se dirigir até um portão de embarque pré-determinado, há uma informação, existem vários, né, monitores, uma espécie de televisores que ficam colocados no aeroporto, que eles vão ali dizendo os horários, né, de embarque. Eles dão a informação para as pessoas a respeito do horário do seu voo, as condições, se ele está atrasado, se ele foi cancelado, se ele está na hora, qual é a hora prevista de embarque. Então você já tem no primeiro momento regras pré-determinadas que serão, em tese, aquelas escolhidas por você, dia, hora de viagem, depois você recebe uma informação de comunicação para se dirigir até o local pré-determinado, nos tempos indicados, no portão colocado, e obviamente se você cumprir sua parte nessa obrigação, você tem uma expectativa que é legítima e é tutelada no direito de você conseguir efetivamente ser transportado, você consegue viajar, né, dentro da aeronave naquele momento. Pode acontecer que em alguns casos você que tenha feito reserva especial de algum assento encontre, né, uma surpresa infeliz de, no momento de você sentar no local pré-determinado, ter uma outra pessoa que ali já está sentada. Tem gente, muitas vezes, que ocupa, né, o avião sem se atentar exatamente para os locais pré-determinados, né, no assento que você marcou. E tem gente, obviamente, eu acredito que a maioria, que vai respeitar essas regras pré-determinadas, essas condições do contrato de transporte. Mas, em algumas situações, já foi constatada duplicidade de vendas. Muitas vezes existe alguma falha no momento da reserva, da marcação do assento na aeronave e você encontra mais de uma pessoa que teoricamente vão se sentar no mesmo local. É comum, né, nos voos que assim que o avião, né, decola, o comandante permite que as pessoas se locomovam na aeronave, aqueles espaços que estavam vagos, que eventualmente não foram vendidos, possam ser livremente ocupados pelos passageiros da aeronave. Isso é muito normal. Em tantas outras vezes pode existir uma cortesia entre passageiros para a troca de assentos, de modo a permitir que pessoas conhecidas se sentem próximos, quando não conseguiram já fazer a reserva para que se sentassem próximas umas das outras. Então a gente tem um primeiro cenário: entrou na aeronave, já tem meu assento marcado, ou se não tem um assento marcado, você vai se direcionar naqueles que estão disponíveis. Também os aviões, eles são divididos, na maior parte das vezes, especialmente os internacionais, em tipos, né, de transporte diferente, em assentos diferenciados, em prestação de serviço que é diferente, que são as classes, né? Você tem a classe econômica, você tem a classe executiva e em algumas aeronaves você tem primeira classe. Então o valor da passagem ele vai ser mais caro de acordo, né, com as condições de oferta desse serviço. Então normalmente a classe econômica é a mais barata, é aquela que você não tem tanto conforto e você vai subindo um pouquinho. Na classe executiva, em geral, você tem uma quantidade menor de cadeiras, a poltrona é um pouco mais confortável, pode reclinar um pouco mais, tem um serviço diferenciado de bordo, e a primeira classe seria, né, a possibilidade de um transporte com um tratamento diferenciado e, obviamente, muito mais caro. Então,
O transporte aéreo, que já foi muito elitizado lá atrás, hoje em dia, em razão da concorrência, ele ficou muito mais, digamos assim, acessível a uma parcela da população que fatalmente, raramente viajava de avião pelo custo que era proibitivo. Então, o próprio desenvolvimento econômico criou um novo público para essa modalidade, né, de transporte tão tradicional. Isso faz com que o acesso maior das pessoas a essa modalidade de transporte gere também mais problemas. Então, o incremento do número de viagens gera também proporcionalmente um aumento de riscos de problemas que também são aí inerentes. Se você não fizer o check-in dentro do tempo normal, portanto, se você não comparecer até o guichê da aeronave antes do tempo pré-determinado, a companhia aérea possivelmente vai subentender que você desistiu de voar ou que você não conseguiria chegar. E a partir daquele momento eles vão entender que você não tem direito assegurado a manter aquele assento. Eles vão usar, né, uma palavra, uma expressão em inglês que fala no show, que você não compareceu naquele momento. E, consequentemente, eles já teriam a possibilidade de realocar outros passageiros que poderiam antecipar ou atrasar seu voo ou vender uma nova passagem, tendo em vista que supostamente a sua reserva foi perdida pelo não comparecimento a tempo ao aeroporto. Então, o consumidor, o viajante, né, o transportado, obviamente ele também tem que seguir determinadas regras para o transporte, especialmente o comparecimento, né, com antecedência e o transporte de bagagens dentro dos limites, né, permissivo legal. Existem transportes em que você pode levar determinada questão, outros itens não. Tem determinado local que você pode levar mais de um volume, outros não. Isso é uma questão que o mercado vai um pouco se ajustar para definir as especiais características de cada modalidade de transporte. Bom, superadas essas considerações que são bastante óbvias, né, uma coisa que eu estou criando um campo para a gente avançar aqui um pouquinho, já explicando coisas que para muita gente são muito banais. Mas quando a gente está falando para colegas advogados, eu acho que a gente tem que ter uma imagem, uma ideia que talvez que nem todos os colegas que assistem a pós-graduação aqui têm o hábito de fazer viagem aérea com frequência, seja por proibições talvez ligadas a questões, né, de trabalho, profissionais, podem ser questões financeiras, tem muita gente que tem medo, né, ou fobia de viajar de avião, então eu sou um pouco detalhista nesse momento, contando um pouquinho desses detalhes, para que todas as pessoas, todos os colegas advogados tenham a capacidade de compreender exatamente como se dá essa modalidade de transporte e determinada maneira de você enxergar minimamente qual seria o cenário ideal para que essa relação seja desencadeada e, consequentemente, o consumidor transportado em segurança dentro de um itinerário previsto, um tempo estimado, chegando ao seu destino, né, em perfeitas condições. Então, se você, em determinado dia, não comparecer no tempo hábil, dentro do permissivo legal do combinado, a companhia aérea vai cancelar sua reserva. Ao cancelar sua reserva, muitas vezes, eles podem alegar à própria companhia que você perdeu o direito de voar, porque aquele local que estava para você assegurado, em razão do seu atraso no comparecimento, ele foi repassado ou de alguma maneira ele ficou ali guardado para você e não foi utilizado. Então, existem determinadas passagens que são compradas sem a possibilidade de remarcação ou com multas para remarcação ou reutilização que são muitas vezes abusivas. Então, se você não comparecer em determinado voo, tendo um motivo, né, justificado, você pode tentar junto à companhia aérea a possibilidade de remarcar o seu voo para um próximo, na mesma data, num horário diferente, numa outra data, mas o transportador, nessa hipótese, poderá cobrar a multa pela remarcação e também pode cobrar eventual diferença de valor entre o custo da passagem vendida naquele momento e o custo da passagem que já foi comprada anteriormente. Então é um tipo de transporte que os valores, né, das passagens sofrem variações repentinas. Não há, na questão do transporte aéreo, uma determinação legal, uma imposição que fixe de maneira já bem
engessada o valor da passagem, não há tarifamento do valor do transporte aéreo, diferente do que acontece muitas vezes, né, com as barcas, com os trens, com os ônibus, que também são contratos de transporte, também devem assegurar, né, o transporte correto, no itinerário, no tempo, a cláusula de incolumidade física, psíquica, tudo isso é inerente também a outras modalidades de transporte. Mas a gente tem uma liberdade na fixação de preços do transporte aéreo que não existe em outras modalidades de transporte, especialmente por compreender que esses transportes, né, eles cumprem uma função de um serviço público. E sendo um serviço público, o valor deveria ser o mais baixo possível, né? A gente tem uma tarifa, o valor do serviço, que deveria ser módica, que deveria possibilitar a universalização da utilização daquele serviço que está sendo explorado, né, por determinada empresa particular, em regras contratualmente estipuladas nos contratos de concessão, por um prazo pré-determinado. Então tem toda uma burocracia, né, jurídica que fica atrás da prestação de serviço efetiva desse transportador. Então os valores de venda de passagem aérea mudam muito, razão pela qual, em geral, quem vai viajar e já tem um planejamento de viagem, compra a passagem com muita antecedência, porque os valores das passagens normalmente ficam mais caros quanto mais próximo da data da viagem pode acontecer. Aí alguém pode dizer, não, Thiago, mas eu acho que não é muito assim não, porque eu pesquisei passagem durante muito tempo e acabei encontrando uma promoção num preço melhor de todos durante essa pesquisa, numa data muito próxima da viagem. Claro que isso pode acontecer por uma série de fatores, porque uma outra companhia lançou uma promoção de preços mais baixos nas mesmas linhas, nas mesmas rotas próximas, o que força o concorrente a buscar no mercado e igualar ou ficar próximo de determinado valor. Você pode ter variação de preço por aumento, né, nos insumos ou outros tipos de custo da fonte do próprio serviço, como pode acontecer normalmente com aumento de gasolina, aumento de preços, né, de tarifas aeroportuárias, piso de trabalhadores de alguma categoria. Os sites, muitas vezes também de intermediação de venda, vêm praticando o que a gente chama de preço dinâmico. O preço dinâmico é um preço que varia, mas ele varia muito e várias vezes no mesmo dia. Supostamente tem todo um programa de computador, tem um algoritmo, tem um código que vai fazer a leitura da maior ou menor procura por determinadas rotas de maneira a ter uma variação de preço numa mesma data. Existem alguns relatos, inclusive, em que você começa a fazer uma reserva por um valor que te interessou e ao final da reserva, ao concluir e pagar, esse valor muitas vezes já pode ter subido, que é obviamente algo bastante questionável, porque, né, vocês sabem, lembrem-se que a oferta vincula o contrato futuro, né? Podendo o consumidor, inclusive, exigir o seu cumprimento de maneira forçada nos termos do artigo 35 do CDC. Então, inicialmente, nesse primeiro bloco, eu quis só dar um panorama um pouco mais genérico de como o contrato de transporte aéreo ele é executado, para que a gente possa, a partir agora do segundo até o último bloco, no quarto bloco, a gente falar um pouco mais das questões pontuais. E eu vou contar para vocês, a aula de hoje, uma aula um pouco mais prática, no sentido de dar dicas de como enfrentar questões específicas. Na aula de hoje eu não vou usar muito material de apoio, não vou usar muitas decisões judiciais para tanto. A gente vai ter uma aula em seguida, que já vai ser especificamente uma demonstração de entendimentos dos tribunais acerca dos tópicos que a gente está discutindo aqui. Então é sempre importante para você que vai atuar numa área como essa, ter uma conversa bem detalhada com o seu cliente, para que o seu cliente forneça a você todas as informações necessárias à construção do seu processo. Então é muito importante que ele te diga, e você tenha curiosidade também de perguntar, como que ele planejou aquela viagem, há quanto tempo aquela viagem está sendo planejada, se já existiu na reserva, né, de outros serviços, de pacotes turísticos, qual foi a antecedência de reserva, porque isso tudo é importante para a gente criar um cenário onde o julgador, né, vai enfrentar o caso concreto e vai avaliar se, diante das especiais características daquela situação, se houve algum tipo de descumprimento contratual, algum dano a ser indenizável, e obviamente ele vai, né, julgar de acordo com sua própria convicção os elementos constantes no processo. Então, no próximo bloco, nós vamos já começar a falar um pouquinho
sobre essa questão do transporte aéreo e vamos falar de alguns desses problemas, né, como atraso, cancelamento, quais seriam os motivos de justificativa para eventual atraso, se existe alguma excludente de responsabilidade que possa ser aplicada e isentar o fornecedor. Então, no próximo bloco, nós vamos dar continuidade à análise das práticas abusivas no setor do transporte aéreo.